Shalom Uvrachá. Nossa aula de hoje, Parashat Shavua, a nossa Parashá é Lech Lecha. E contamos com a ilustre presença da Rivka Elka, que veio assistir a nossa aula. E na nossa Parashá, Hashem diz para Avram: Lech Lecha, Mertzecha, Umimolatetecha, Umibetavicha, Laaretz Asher Arecha. Hashem diz para Avram: saia, vá para você, da sua terra, do lugar onde você nasceu, da casa dos seus pais, para a terra que eu vou te mostrar. E lá na terra que eu vou te mostrar, eu vou fazer de você um grande povo, eu vou te abençoar e te engrandecer o seu nome, você vai se tornar uma bênção. E eu vou abençoar os que te abençoarem, amaldiçoar os que te amaldiçoarem. E todas as famílias da terra vão ser abençoadas por meio de você. Então você imagina, depois que Hashem falou isso para ele, quer dizer, o que Hashem está dizendo, em outras palavras, que até agora, tanto o Adam Arishon, quanto o Noach, quanto os animais que saíram da arca, foi Hashem que abençoou. Como estudamos já, que os animais que saíram da arca, por causa que eles receberam a bênção divina de se multiplicar, eles se multiplicaram. E uma espécie nova que não estava na arca, sendo que não recebeu essa bênção divina, ela não se multiplica. Então, um cavalo com a jumenta, eles se casam, nasce uma mula. Ou ao contrário, a égua com o burro, nasce uma mula, a mula não se multiplica, porque é uma nova espécie. Agora Hashem está dizendo para Avram: olha, até agora Hashem, Deus dava a benção, e a benção acontecia, e se Deus não dava a benção, ela não acontecia. E agora Deus está falando para Avram: a partir de agora quem vai dar as bênçãos é você. Quer dizer, são 20 gerações, desde o Adão e a Eva até o nosso patriarca, o Avram, 10 gerações do Adão e a Eva até a Arca de Noé, 10 gerações da Arca de Noé até Avram. E agora Hashem diz para Avram: a partir de agora quem dá as bênçãos é você. Ou seja, Avram, depois Yitzhak, depois Yaakov, depois a gente chega em Moshe Rabbeinu, o sétimo dos nossos... a partir de Avram Avinu, são 3 patriarcas, 4 matriarcas, e Moshe Rabbeinu já entra numa classificação que a gente vai chamar de Roim, que já são os pastores do nosso povo. Como nosso povo é comparado a ovelhas, e o líder da geração é comparado ao pastor de ovelhas. Então Moshe Rabbeinu já não é chamado de patriarca, porque ele é da tribo de Levi, mas ele já entra nessa classificação de líder do povo. E esse assunto continua. O assunto que começa com os patriarcas, que quem ele abençoa se torna abençoado, que a bênção divina já é dada ao tzadik. Esse assunto continua depois com os tzadikim do nosso povo. Quando a gente fala a palavra tzadik, quer dizer alguém muito elevado espiritualmente, dentro do povo de Israel. E depois que Deus falou para Avram tudo isso, então você imagina ainda alguém da nossa geração, que nós somos imediatistas, né? Que quando prometem para a gente alguma coisa, nós imaginamos que isso tem que ser para ontem. Não só imediatamente, tem que ser para ontem mesmo. Então imagina, mesmo que Avram Avinu, ele não era tão imediatista como nós, mas Deus falando tudo isso para ele. Então é claro, qualquer pessoa normal vai imaginar que com certeza isso vai acontecer. E o que a gente vai ver é que as bênçãos divinas, essas bênçãos que elas são tão grandes, mas tão grandes,
elas não têm como descer para esse mundo de uma maneira convencional. Elas não têm como descer para esse mundo por meio de um desencadeamento. Então ela desce, essas bênçãos tão grandes, elas descem para esse mundo numa embalagem de sofrimento. E é chamado de Tov de Alma de Tkassia, o bem do mundo oculto. Então, quando Abraão recebe essas bênçãos, ele não sabe disso ainda, ele não sabe que funciona dessa maneira. Que é tipo assim, uma mulher vai dar luz a uma criança, a coisa mais importante na vida de uma pessoa é ter uma criança. E quando a mulher vai dar a luz, ela tem sofrimentos, ela sofre para dar a luz. Então, quanto melhor a coisa, mais sofrimento está envolvido nisso. Por causa disso, que Abraão ainda não sabia que funcionava dessa maneira, isso vai ser considerado para ele um teste. O teste quer dizer assim, mesmo não sabendo como isso funciona, mas Deus falou para mim deixar a minha terra, e a terra dos meus pais, a terra onde eu nasci, a casa dos meus pais, a família dos meus pais, e ir agora para a terra que ele vai me mostrar. E quando Abraão foi para lá, ele levou a Sara, ele levou a esposa dele que era Sara, ele levou o sobrinho dele que era o Lot, ele levou todas aquelas pessoas que ele ensinou para eles Torá em Haran. Ou seja, a saída de Abraão, ela é por etapas. Quando Hashem diz para ele, Lech lecha mertzecha, saia da sua terra, então a gente começa a viagem de Abraão da cidade chamada Ur Kasdim, Ur dos caldeus. Naquela cidade de Ur, Abraão estava ensinando as pessoas que tem Deus no mundo, tem que rezar para Deus, e os caldeus, eles fizeram, eles condenaram Abraão, eles falaram, eles vão jogar ele, fizeram um estádio de fogo e falaram para ele, ou você reza para a estátua, mas se você continuar contando para todo mundo que Hashem criou o mundo, que tem que rezar para Hashem, a gente vai te jogar nesse estádio de fogo. Aí Abraão falou, não, ele morre, mas não faz idolatria. E aí eles jogaram ele no estádio de fogo e aconteceu um milagre que não aconteceu nada para ele. Nem um arranhãozinho de ter caído lá e nem uma queimadinha. Sim, pode falar, eu fiquei. Mais uma vez. Sim. Naquela época ainda existia aquele animal que você colocava no fogo 7 anos? Eles traduziram como salamandra, mas a tradução está errada, que a salamandra de hoje, ela pergunta, tinha um animal que podia colocar ele no fogo, ele não se queimava, como não, que? Ele era um animal de fogo, colocava um fogo 7 anos e ele nascia. Então hoje isso não chegou até nós, a gente não sabe o que é isso exatamente, se é um animal de verdade, ou se era um exemplo, ou se era uma parábola, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que Abraão, os pais dele, como se chamava o pai de Abraão? Terach. E como se chamava a mãe de Abraão? Isso você sabe? Sim. Fala. Amtalá bat Canabi. Amtalá bat Canabi era a mãe de Abraão. O pai de Abraão, o Terach, ele tinha uma fábrica de estátuas. Ele vendia ídolos, ele vendia estátuas, ele falava para todo mundo que Deus você quer. Você quer o Deus que criou o mundo, você quer o Deus que criou a lua, você quer um Deus da água, um Deus da... Qualquer Deus lá ele fabricava na hora. E um dia ele viajou, ele deixou Abraão responsável pela loja das estátuas. E o Abraão, ele pegou um grande martelo, o que ele fez? Quebrou todas e só deixou uma grande e pôs o martelo na mão dela. E o que mais ele pôs na mão dela? Um pau? Um sanduíche.
E ele colocou um sanduíche na mão dela e um martelo, e quando o pai dele chegou e viu tudo quebrado, o pai levou um susto, falou, todo o nosso dinheiro aqui, toda a nossa fortuna, todas as estátuas estão quebradas, o que aconteceu? Aí Abraão falou assim, eu trouxe um sanduíche, todas as estátuas elas queriam pegar o sanduíche da minha mão, e aí essa estátua grande ela quebrou todas e ela pegou o sanduíche para ela. Aí o pai dele deu risada e falou, você está louco, você acha que essa estátua se mexe, você acha que ela fala, você acha que ela vê, você acha que ela ouve? Aí o que Abraão falou para o pai dele? É isso que você fazia. Ele falou, você está dizendo para todo mundo que essa estátua criou o mundo, e se a estátua ela não vê, ela não ouve, e você está dizendo que isso é Deus? Então você próprio está dizendo agora que ela não é nem capaz de pegar esse sanduíche da minha mão e nem capaz de quebrar as outras estátuas, e você está falando para todo mundo que isso é Deus que criou o mundo. Então Abraão, chegou uma hora que o governo já se encheu dele. O Nimrod, que era o rei, ele era dos Bnei Ham, ele falou para Abraão, ou você reza para a estátua ou você vai ser jogado no estádio de fogo. De novo? Não, e como eu tinha contado antes, e depois que jogaram ele no estádio de fogo, aconteceu um milagre, e ele se salvou, aí eles mudaram para Haran. Haran é uma cidade na Síria, e essa cidade, não sei se tinha lá na Síria, tem uma Massoret dos judeus sírios, onde era Haran, mas não vamos entrar nisso agora, não é uma aula de geografia, mas Haran é na Síria. Então, de lá Abraão, ele publicou para todo mundo, ele ensinou todas as pessoas que tem que rezar para Deus e não pode rezar para a estátua. Mesmo assim, como explicou o Rebbe em relação a Parashat Noach, na Gemara está escrito que se Noach vivesse na época de Abraão, ele não seria nada. E realmente, 58 anos da vida de Abraão, o Noach estava vivo. E por que é considerado ainda que ainda não é a geração de Abraão? Porque quando Abraão ainda estava com 58 anos, ainda era a geração de Noach, não era ainda a geração de Abraão. Ou seja, o Rebbe ele separa a vida do nosso patriarca em duas etapas. A primeira etapa é quando ele ensinava a Torá para todo mundo, ou seja, ele ensinava as pessoas que Deus criou o mundo, que não pode rezar para a estátua. Mas esse ensino ainda era uma coisa superficial, ainda poderia ser contestado, era uma coisa didática. Mas agora, quando Hashem fala para ele ir para a terra que Hashem vai mostrar, agora já vai virar coisa séria. Agora ele vai entrar em uma etapa que, depois dele passar por esse teste, essa geração que vai começar a partir do teste que ele vai ter agora, vai ser a geração de Abraão. Quer dizer, as pessoas já vão se conscientizar da existência de Deus. Como a gente falava quando a gente era pequeno, vai cair a ficha, porque você sabe o que é cair a ficha? Não, a nossa geração nova aqui não sabe o que é uma ficha, né? Antigamente tinha telefone. Tinha telefone de ficha, antigamente. Tinha na esquina aqui da nossa rua, tinha um telefone, e você comprava na padaria, você comprava uma ficha, você ia ligar para alguém, você colocava a ficha no telefone, ela ficava em cima, você podia tirar ela a hora que você quisesse, mas na hora que ela caía dentro do telefone, aí quer dizer que a outra pessoa atendeu, quer dizer que a outra pessoa te ouviu já. Então isso é cair a ficha. E quando a gente era da idade da Rivka, né, tinha telefone de ficha. Agora, a gente falava essa palavra cair a ficha quando a pessoa se conscientizou da coisa, quando ela entendeu de verdade, né, que ainda não é uma coisa superficial, já ficou uma coisa interior. Então, Abraão, ele não tinha ideia ainda do tamanho da bênção divina, do tamanho da coisa, ou seja,
novamente, fazer só uma revisãozinha disso. Existe o bem revelado, que é um nível de bondade mais baixo. Existe o bem oculto, que é um nível de bondade superior. Esse bem oculto, ele é chamado de Tov de alma de Cássia, o bem do mundo oculto. Ou seja, arrumar aqui um pouquinho. Ou seja, assim, quando uma coisa é boa, mas é tão boa, mas tão boa, que ela não tem como descer para esse mundo de uma maneira direta, por meio de um desencadeamento. Então ela desce para esse mundo numa embalagem que, como eu já disse antes, e agora é o que vai acontecer para Abraão. Deus falou para ele, vai para a terra que eu vou te mostrar. E ele foi para a terra de Canaã. E naquela terra, os cananeus, eles estavam fazendo uma guerra contra os Bnei Shem, os semitas. O Noah, ele tinha 3 filhos. Como são semitas? Semitas são os descendentes de Shem. O Noah tinha 3 filhos. Um filho se chamava Shem, e esse filho era um tzadik. Ele era uma pessoa altamente elevada espiritualmente. Um filho se chamava Ham, e ele era muito ruim. E um filho o nome dele já diz, muito bom. E um filho se chamava Yefet. Ele não era nem muito ruim. Nem bom nem ruim. Então, o Noah, ele dividiu o mundo entre os 3 filhos. Por isso, na parasha anterior, ele tinha tido aquele problema com o Canaã, né? Que o Ham não queria que o Noah tivesse mais filhos, porque eles sabiam que o mundo iria ser dividido entre 3, e o Ham não queria que o mundo fosse dividido entre mais pessoas. Quer dizer, eles eram latifundiários, tipo, eles queriam um mundo só para eles. Queriam um mundo só para eles. Então Noah dividiu o mundo em 3. E essa terra de Canaã, Noah tinha dado para o Shem. E agora chegam os cananeus, que eles são os filhos do Ham, e eles estão lutando lá e conquistando a terra do Shem, conquistando para eles. E o Avram Avinu, nosso patriarca, ele era neto do Shem, né? Uhum. Eles eram Bnei Shem. Então ele chega na terra que Deus prometeu para ele, e de repente essa terra está sendo conquistada pelas pessoas ruins, e não tem o que comer nela. E isso é como se fosse a embalagem da coisa ruim. A coisa ruim que envolve a coisa boa. Tipo um presente. Primeiro é a embalagem dura de papel e depois tem o presente. Olha, muito inteligente. Quer dizer, a embalagem do presente é uma embalagem dureza. E dentro tem um presente lindo, maravilhoso. Muito bom exemplo. Essa vai ser a minha sucessora. Então, tá vendo? Sabe o que é uma sucessora? Não. Depois de Abraão, quem veio? Yitzhak. E depois do Tati, quem vem? Eu. Você, a Rivka, quem era a Rivka? A mulher do Yitzhak. Então tinha Abraão e Yitzhak, né? Aqui tem o Rebbe Abraão e tem a Rebbe de Rivka. E o que aconteceu? Que Abraão, ele passou por essa dureza, por essa embalagem, vamos dizer assim, que a terra estava sendo conquistada pelos cananeus, eles eram as pessoas ruins, e ele teve que mudar para o Egito. Por que ele teve que mudar para o Egito? Porque os cananeus conquistaram a terra. E não tinha o que comer lá. E Hashem tinha falado para ele sair da terra dele. Então, para a terra dele, ele não podia voltar. Então, ele não podia voltar nem para a Síria, nem para Ur-Kasdim, nem para a Mesopotâmia, né, de onde ele veio. Então, o único lugar que sobrou, sendo que o mundo inteiro, naquela época, era entre o Vale do Rio Indo e o Nilo, né, o Egito antigo, onde tem as pirâmides, não o Egito político de hoje.
Então, onde é o Egito político? o Egito político de hoje na África, no mapa da África eu te mostro depois. Mas o Egito antigo é onde tem as pirâmides. Ainda tem o Egito antigo? Mas aquele povo já não mora mais lá, só tem as ruínas, tipo as pirâmides deles. Mas aquele povo As pirâmides cheias de passagens secretas. Só que o povo que morava lá, aqueles egípcios antigos, veio depois o rei da Assíria, e ele pegou aqueles egípcios antigos e levou eles para outro lugar que a gente não sabe onde é. E Era muito mais bom. Ele fazia assim, era um método dele. Então, Talvez ele levou para a Síria. Passou pela Síria com certeza, né? Mas o que acontece? Os egípcios antigos, eles eram pessoas escuras, de cor escura, com cabelo liso. Eles tinham vacas sagradas e rios sagrados. Hoje, se você vai depois da Síria, a Síria é no Iraque. Depois da Síria, você passa pelo Iraque. Depois do Iraque tem o Irã. Depois do Irã tem o Paquistão. Depois do Paquistão... Eu tenho medo de passar pelo Irã. A gente não vai, não. A gente não vai passar pelo Irã. A gente vai direto pro Paquistão. Aí depois do Paquistão tem a Índia. E na Índia, a Índia fica depois da Síria antiga. E na Índia tem pessoas escuras, com cabelo liso, com rios sagrados e com vacas sagradas. Então o único lugar que pode ser a Índia. Muito boa, olha, uma dedução muito boa. Aí o que acontece? O Abraão, ele desceu para o Egito, e como dissemos, os egípcios, eles eram Bnei Ham, Mitzrayim, que é Egito, ele era um filho do Ham, das pessoas ruins, e eles eram pessoas escuras, e Abraão, ele era dos Bnei Shem, eram pessoas mais claras. Então o que aconteceu? O Abraão ficou com medo, sendo que os egípcios, eles eram muito depravados, e todo mundo conseguiria ver que a Sara não era de lá, que ela era diferente. Mas ele também era. E ele também era, quer dizer, não tinha como se esconder, porque eles eram pessoas de outra ascendência. Então Abraão ficou com muito medo que os egípcios, eles vão assassinar ele, e eles vão pegar a Sara e se casar com ela. Então ele pediu para ela falar o quê? Que ela era irmã dele, né? Aí ele falou para Sara, falou que ela era irmã dele. E o que ele ganharia com isso? Porque aí as pessoas iriam falar, você tem uma irmã muito linda, então a gente quer se casar com a sua irmã. E aí os ricos iriam dar dinheiro para ele, porque iriam dar presentes para ficar amigos dele, para que ele apresentasse a irmã dele, assim, entre aspas, né, a irmã para eles. E os pobres iriam ficar com medo de fazer alguma maldade para ela, porque iriam ver que os ricos estão dando presentes para ele. E os pobres iriam ficar com medo. Mas depois eles iam dar os presentes para o pobre. Você já está pensando nos pobres, né? Isso é um bom coração. Mas o que aconteceu naquela época, diferente de hoje, que as pessoas são mais próximas, assim, mais parecidas umas com as outras, naquela época as pessoas eram mais... Mas ele não escondeu Sara numa caixa? Aí ele fez isso, ele escondeu Sara numa caixa também. Só que chegou na alfândega do Egito, eles abriram a caixa, eles descobriram a Sara. Aí eles perguntaram para ele, quem que é essa mulher aqui? O que ele falou? Minha irmã. Muito bom. Aí o que ele pensou que ele ia conseguir com isso? Quem era? Os ricos iriam dar presentes para ele, aí os pobres iriam ficar com medo e não iriam raptar, assassinar ele para roubar ela, porque eles iriam ver que os ricos ficaram amigos dele. E nesse meio tempo ele iria falar para esses ricos, olha, eu vou pensar, tenho outro pretendente, tem um pretendente aqui, tem um pretendente lá, e ele iria conseguir voltar para a terra de Canaã, logo que a situação melhorasse, que tivesse o que comer lá. Mas o que ele não esperava é que o faraó mandasse trazer a Sara.
E os soldados egípcios realmente falaram, olha, essa mulher é tão bonita, ela tem que ser a esposa do faraó. E aí levaram ela para o faraó. Aí Hashem fez um milagre. O que Hashem fez? Os maluchim são os anjos. Bateram nele. Bateram no faraó, vieram e protegeram a Sara do faraó e de todos os ministros do faraó. E por causa disso, o faraó falou, olha, essa mulher ela é tão tzadeket, ela é uma mulher tão sagrada. O faraó deu a filha dele, que se chamava Agar, de presente para Sara, falou, quero que a minha filha seja escrava na sua casa, ela vai ser a sua... Mas a filha dele não era qual é o nome? Hagar. Não, Não, a Batia é bem depois. O Avraham Avinu, se pega Avraham, Yitzhak, Yaakov. Avraham Avinu era 3.500 anos atrás, certo? A Batia é 3.300 anos atrás. Não, um pouco mais, é mais, mas a Batia era filha do faraó que pegou o Moshe Rabbeinu da cestinha, que o Moshe Rabbeinu quando ele estava no Nilo. Mas aqui é na época de Avraham Avinu, é bem antes de Moshe Rabbeinu. É 210 anos antes, pelo menos. Uau. Pelo menos. Então, voltando aqui, na verdade, toda essa cronologia, né? Quantos anos? Avraham Avinu é uma média de 3.500 anos atrás. A saída do Egito é 3.300 anos atrás. O povo de Israel ficou no Egito 210 anos. Então, vamos fazer uma aula só sobre esses números. Vamos agora, voltando para o assunto de Avraham, aquela filha do faraó daquela época que Avraham estava lá, que não era o mesmo faraó da época da Batia. Era outro? Era um faraó anterior. Era o segundo? Era o que veio antes, porque Avraham era antes de Moshe. E o faraó deu a filha dele para Sara. Ele falou, olha, minha filha ela vai ser a sua ajudante, ela vai limpar a sua casa. Quero que a minha filha seja a sua escrava. Tanto que ele se impressionou com a Sara. E o faraó deu muitos presentes para Avraham, deu rebanhos, deu dinheiro, deu muitas coisas. E Avraham agora ele voltou para a terra de Canaã. Ele pagou todas as dívidas que ele fez no caminho até a descida do Egito. Ele pagou agora na volta e ele voltou para a terra de Canaã. E agora começa outra etapa na vida dele. Depois que ele passou por esse teste, quer dizer que a pessoa passa por um teste, a gente se eleva espiritualmente. E ele abriu na Terra Santa, ainda não era Terra Santa, estava longe de ser a Terra Santa ainda, né? A gente chama de Terra Santa depois que o povo de Israel... Eretz Canaã. Então ele abriu lá na Eretz Canaã, ele plantou uma árvore, ele abriu um Eshel. Esse Eshel... Que é um Eshel? Esse Eshel era um lugar que todo mundo que passava lá, ele chamava a pessoa, dava para ela comida, dava para ela bebida, e ensinava essa pessoa a falar um Birkat Hamazon, a rezar só para Hashem, a não rezar mais para a estátua. Então, como funcionava lá? Aquelas pessoas que eles andavam no deserto, eles achavam que o pó que estava no pé deles, eles achavam que isso era Deus. Você imagina? Aí Avraham Avinu falava assim, abriu esse Eshel, abriu um restaurante grátis no meio do deserto, com melhor comida, melhor bebida. Só que ele falava para a pessoa, para entrar aqui, em primeiro lugar, ele lavava os pés da pessoa para tirar a areia, porque aquelas pessoas achavam que tinha uma divindade que pairava sobre a areia dos pés deles. O que aí era um escorpião. Aí depois Avraham dava para eles comida, bebida, e na hora que eles iam falar muito obrigado, Avraham falava, olha, você tem que agradecer a Deus que criou o mundo. Deus que criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele não criou nada. Ele descansou. Não descansou porque Deus não precisa descansar, mas Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º dia Deus não criou nada.
Estão dizendo que Deus terra criou... descansar. Estão dizendo que Deus criou o mundo em 6 dias e o resto foi feito na China. Mas é mentira. Mas é brincadeira. Então, na prática, a pessoa falava, eu quero falar muito obrigado para você, eu não acredito em Deus. Abraão falava, então, peraí, eu vou te trazer uma conta que aqui vai custar mais caro a comida que você comeu, porque é no deserto, vai ficar mais caro do que na cidade. Aí a pessoa via a conta que Abraão fez e fala, não, então eu prefiro falar o Birkat Hamazon, falar Brachá para Hashem, agradecer a Deus que criou essa comida que você me deu, do que te pagar essa conta. E assim ele conseguia mostrar para as pessoas que foi Deus que criou o mundo. E essa segunda etapa, quer dizer, quando ele voltou então para a terra de Canaã, já é uma etapa que, como se fala, já se torna agora a geração de Abraão. Nessa etapa, se Noah estivesse nessa etapa, ele não seria considerado nada, porque nessa etapa já Hashem foi publicado no mundo inteiro, quer dizer, o mundo inteiro conheceu Abraão, como Hashem prometeu para ele que ele vai ser conhecido no mundo inteiro. O mundo inteiro, como dissemos, era do Vale do Rio Indo, o mundo inteiro. Naquela época, a Grécia era a floresta amazônica, Roma era a floresta amazônica, a Europa era a floresta amazônica, a Europa inteira. O mundo inteiro era do Vale do Rio Indo até as pirâmides do Egito. Então Quer dizer, ele só seria conhecido do Vale do Rio Indo até o Rio Nilo. Mas então aquilo era o mundo inteiro. Então ele ficou conhecido no mundo inteiro, todo mundo ficou sabendo que tem Deus. Só que o Brasil naquela época era floresta amazônica também. Não tinha nem índios aqui. Nem índios tinham. Esses índios... tigres, leões... tigre e leão acho que não tinha aqui também. Girafas? Girafa também não tinha nem zoológico aqui naquela época. E não tinha nem abelhas? Aí já não sei. Mas então, voltando para o nosso assunto, aí nessa época já que o Avraham Avinu, ele já conversava com as pessoas já se conscientizavam de uma maneira não didática, mas já conscientização incontestável de que Deus existe, Deus criou o mundo e por causa disso essa já se torna a geração de Abraão. Depois que ele passou por esse teste e a partir daqui é a geração de Abraão e ele ensinou o mundo inteiro a Torá, ensinou todo mundo a rezar só para Hashem, não rezar mais para a estátua. Agora então vamos... Mas agora ainda tem alguns que fazem isso. Mas é porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles são malucos. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles, assim... Eles acham que a estátua vai se mexer só por eles. Eles fazem isso porque os pais deles ensinaram eles assim, eles não são culpados. Não, os pais deles que são. Mas os pais ensinaram assim porque aqueles portugueses antigos de 500 anos atrás... Os portugueses antigos que são... Eles eram Lechaim, eles vieram aqui, eles falaram para as pessoas, eles vão rezar para a estátua, eles matam. Eles queimaram pessoas vivas, fizeram assim muito... Aqueles portugueses antigos, eles eram os Lechaim. Que hoje Benin Himmel... E hoje, esses que... É claro... Hoje, esses aí estão fazendo só os que os pais faziam. Esses que foram queimados lá foram para o mais alto rio, mais alto paraíso. Direto, sem escalas. Gente, então muito sucesso. Vamos agradecer a todos que assistiram a nossa aula. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Giba Bruche. Zog Atzluche, Gesinnt, Parnusse, Naches, Idische Naches, Finder Ganze, Mishpuche. A grossa escolha. Tchau. Eles não entenderam nada. Muito obrigado. Tchau.